noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Todo domingo às 8 horas estamos aqui ansiosos para ver vocês participando aqui conosco, entrando e acompanhando o Evangelho, porque como a gente sempre gosta de reforçar, esse Evangelho, ele é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade, então a participação de vocês ela é muito importante. Boa noite, Suzana, boa noite, Preta, boa noite, Juliana, Cláudia, boa noite a todos que estão entrando. Como a gente sempre dá o recado de como funciona um evangelho no lar, e a gente sempre comenta que é importante que a gente tenha a rotina de sempre no mesmo dia, no mesmo horário, não atrasar. É importante que vocês aqui também cheguem no horário e participem conosco como vocês sempre fazem. Então sempre que a gente coloca a live aqui no ar, vocês já vão entrando, já vão dando boa noite e se sintonizando com a gente. Então isso é muito bom. Boa noite, Pati, Anthony, boa noite, Lucimar, Denise, boa noite, Gilvan. Todos que estão entrando, nem sempre a gente consegue ver o nome de todos, porque às vezes o Instagram ele resume, mas alguns a gente consegue ler e dar o boa noite, mas sintam-se todos bem-vindos e acolhidos aqui. Antes de eu explicar um pouquinho do objetivo da gente estar aqui hoje, eu já vou colocar o nosso por aqui, viu? Talvez alguns de vocês mais novos nem conheçam ele aqui pelo Evangelho, talvez conheçam ele do Movimento Espírita, com certeza. Boa noite, Marquinho, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Não tô te vendo, Eu tô. conseguindo me ver? Tá tudo preto pra ti? Engraçado, né? Queres Mas tentar sair e voltar? Tá bom, vou fazer Tá bom. isso então. Isso que o Marquinhos falou, gente, já aconteceu com outros convidados. A gente consegue ver o convidado, ouvir, o convidado consegue nos ouvir, mas o convidado não consegue me ver, ou ver a Emília que tá aqui na tela. Então vamos ver se o Marquinhos saindo e entrando, ele consegue ver de novo. Problemas técnicos a gente tem. A gente já está acostumado com a tecnologia agora, depois de alguns anos fazendo essas lives por aqui, mas os problemas eles ainda acontecem. Vou convidar o Marquinho de novo aqui para a tela e vou começar dando os recados enquanto isso. A gente faz essa live aqui há alguns anos já. Ele é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade, mas a gente gosta de relembrar que o objetivo principal desse momento aqui não é que a gente se reúna apenas nesses 30 minutos e faça esse evangelho ao vivo em grupo aqui. É que vocês repliquem o evangelho no lar, nas casas de vocês, nos lares de vocês. Esse aqui é para mostrar o modelo que Jesus nos ensinou. Então, esses 30 minutos que a gente tem aqui juntos, eles são importantes, mas mais importante ainda é que cada um de vocês replique o evangelho nos seus lares, sozinhos, com os familiares, da forma que der. Mas vejam só, se todo mundo que está aqui agora replicar, quantos evangelhos não vão acontecer e quantas pessoas conversando com Jesus a gente não vai ter. Deixa eu colocar o nosso convidado aqui na tela de novo. Tentei, não deu certo. Vamos ver se agora vai, Marquinho. Marquinho, eu não sei se o Marquinho tá ouvindo, mas tá aparecendo a mensagem aqui para mim que não tá conseguindo participar. Não diz o motivo, tá dizendo que não dá. Se o Marquinho estiver ouvindo, o Marquinho, eu te convido a sair, a fechar o Instagram e fazer todo o processo de novo, por gentileza, pra gente ver se vai. Enquanto o Marquinho não consegue voltar aqui conosco, o problema pode ser do meu lado, pode ser do lado dele, a gente não sabe. Eu vou passar qual é o texto que a gente vai ler hoje, então, reforçando que a gente ainda está no capítulo 28, que é o capítulo da coletânea das preces espíritas. Semana passada a gente falou sobre a prece por um criminoso com o Otávio, e hoje a gente vai falar da prece por um suicida. São os itens 71 e 72 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser acompanhar. Vamos lá, deixa eu chamar o Marquinhos aqui de novo, que ele já está a postos. Só um pouquinho, gente. Pronto, enviei o convite. Vamos torcer para que agora dê certo. Vamos aguardar só uns minutinhos. Oi, Marquinhos, tudo bem? Tá Oi, conseguindo me ver ou ainda não? tô te vendo, tá me vendo? Só a câmera tá virada para trás. Não tá a câmera Tô frontal. tentando desvirar aqui, vamos ver. Eu acho que depois que a gente clica, leva ainda um tempo pro Instagram virar. É naquele símbolo. Isso aí, foi.
Deu tudo certo Deu agora? tudo certo. Pronto, gente. Eu tava Maravilha. aproveitando, Marquinhos, para passar os recados que a gente Claro, sempre passa no claro. início. Uhum. Então, só para finalizar, gente, a gente faz o Evangelho no Lar com o modelo que Jesus nos ensinou. Então, a gente faz uma prece de abertura. Depois, a gente vai fazer a leitura, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, a gente vai fazer um comentário. E esse comentário, às vezes, gente, é dizer que não entendeu, é dizer que tem dificuldade sobre esse tema. Tudo bem. Às vezes a gente não tem tanto assim para acrescentar, mas faz parte. Esse é o aprendizado. E faz a prece de encerramento, sempre com um copo ou com uma garrafinha de água fluidificada próximo para os espíritos utilizarem como medicação em nosso favor. Ó, o Marquinho tá com a dele ali. Lembrando sempre, então, de ter essa pontualidade, de começar no horário correto, porque é um compromisso nosso, mas também é dos espíritos amigos que vêm até o nosso lar nos ajudar. Então, esses eram recados de hoje. Marquinhos, eu vou fazer a prece de abertura, então. Depois eu faço a leitura e te passo a palavra para tu compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão delicado e tão sensível conosco. Então, eu convido vocês que estão aqui, que já chegaram às 8 em ponto para o nosso evangelho, que estão aqui toda semana, vibrando e participando conosco, que a gente eleve os nossos pensamentos junto a Jesus, junto aos espíritos amigos, que possamos imaginar cada um dos nossos lares agora sendo higienizados e amparados, tendo como base, como centro desse auxílio, a associação, a nossa casa e o nosso segundo lar. Agradecemos a Jesus por conhecer já o seu Evangelho e pedimos, em especial na noite de hoje, para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, toda aquela região possa ser envolvida em nuvens de amor, de tranquilidade e, sobretudo, em nuvens de fé. Fé em Deus e fé no porvir. Que assim seja. Marquinho, antes de fazer a leitura, queria te agradecer por ter topado estar aqui com a gente. Foi um convite um pouco em cima da hora, mas obrigada por ter prontamente atendido um convite em cima da hora com um tema relativamente bem difícil, eu ouso dizer. Então, eu vou fazer aqui a nossa leitura e depois, Marquinho, eu queria ouvir o que tu entende por esse assunto. Então, pessoal que está chegando agora, a gente está no capítulo 28, o item 71 e 72, que se chama Prece por um Suicida. E sempre tem a prece, e antes da prece tem o prefácio, que Kardec traz uma explicação sobre aquele tema. Então, eu vou ler só o prefácio e eu vou deixar a prece para fazer a leitura no final. Então, o prefácio diz o seguinte: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então, esse é o prefácio de Kardec, em seguida vem a prece, mas antes da prece eu queria ouvir um pouquinho, Marquinho. Compartilha com a gente seus pensamentos, por favor. Bom, então já que tu vai ler a prece depois, né, e curioso que a gente costuma fazer o evangelho, para quem está nos acompanhando aí, eu vi que entraram várias colegas, uma boa noite aí a todas, todos. A gente costuma abrir ao acaso, justamente para que a mensagem ela tenha mais afinidade com a nossa necessidade daquele momento, né? E eu acabei de fazer o evangelho com a minha mãe, eu estou na casa dela hoje, em função do Dia das Mães, e a mensagem que caiu foi do capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que tem um item que fala sobre o suicídio. Então, nada é por acaso, né? O tema realmente é bastante importante, bastante sensível, bastante necessário, porque ainda pouco se fala sobre isso, ainda é um tabu na nossa sociedade, a gente entender que muitos irmãos, muitas pessoas próximas a gente cogitam dessa possibilidade para aliviar os seus sofrimentos, né? Então, quando a gente muitas vezes não sabe, a gente fica aí de mãos atadas para poder prestar eventualmente algum auxílio que seja necessário,
Então é importante que se fale sobre isso, né? Quantos de nós que muitas vezes não cogitou a possibilidade de dar um termo ao sofrimento pelo qual está passando? E quem sabe uma das ideias foi a do suicídio, né? Então é importante a gente ter com quem falar, né? Ter pessoas próximas com que a gente possa contar, uma rede de amigos, ou se não tiver, procurar ajuda profissional para que a gente possa abrir o nosso coração, expor o nosso sentimento, né? E aí, trazendo um pouquinho da questão do espiritismo, o espiritismo, então, ele vai nos auxiliar nesse processo, nos mostrando que a vida continua. Isso é muito importante, né? E que a nossa existência, segundo as palavras do André Luiz, é como se fosse um dia, né? É uma passagem curta, muito breve, em face à nossa existência espiritual, que ela é imortal. Então, compreender a vida por esse ângulo, por essa dimensão, nos ajuda a dar uma outra dimensão para este sofrimento que muitas vezes nós estamos passando, né? Nos dá mais força, nos encoraja. E aí Kardec, então, vai trazer um breve preâmbulo aqui, né, rapidamente, também para não tomar nosso tempo do tema principal, mas ele vai trazer, então, no capítulo 5º, quando fala do suicídio, que justamente a calma e a resignação que são auridas nessa compreensão da vida. Então, quando eu compreendo a vida na sua dimensão espiritual, as coisas materiais elas tomam uma proporção um pouco diferente, né? As dores, os sofrimentos, os obstáculos, eles tendem a se tornar um pouco mais suaves nesse sentido, né? A gente consegue entendê-los de um outro jeito. A gente se afasta porque a vida espiritual ela toma uma proporção maior. Então, isso nos ajuda a lidar com as questões, e aí ele vai citar a questão de loucura e também a questão do suicídio, né? Nos dá força e coragem para suportar com mais fortaleza, então, essas nossas dores, né? Mas lembrando, então, que sob a ótica espírita, o suicídio, então, é uma infração às leis de Deus, né? Então, essa é a parte do esclarecimento, compreender o fenômeno do suicídio, segundo a ótica espírita. Mas aí tem a parte do consolo e do acolhimento, que é quando a pessoa, então, ela está pensando em cometer, ou até cometeu, porque ela cometeu, mas ela continua vivendo. Ela está em algum lugar, ela está passando por alguma situação após esse ato, na vida espiritual, e da mesma forma que o encarnado, o desencarnado também, ele é passível das nossas boas vibrações, dos nossos bons sentimentos e da nossa caridade. Assim como nós também gostaríamos que fosse feito conosco. Então, uma breve introdução do tema, né? Diria assim, né? Marquinho, tu queres que eu leia a prece agora? Não precisa ser no final. Às vezes a gente faz no final para encerrar com aquela prece, mas se for basear até alguns comentários que tu vai trazer, a gente já pode ler ela agora, não tem problema nenhum. Olha, então de repente pode ficar um pouco para depois, né? Um pouquinho mais, teria mais umas coisinhas que eu queria trazer aqui, e acho que de repente cabe então a gente deixar um pouco mais para o final a prece, e daí a gente pode inclusive mentalizar aí pessoas que a gente possa lembrar, né, que ou estejam vivendo uma situação difícil na sua vida, que sejam pessoas que talvez estejam suportando fardos difíceis, porque quem de nós aí não passou por momentos difíceis, né? Ou que eventualmente acabaram indo por essa porta do suicídio para tentar aí amenizar esse sofrimento, né? Então, uma das coisas que Kardec traz, ele vai dizer no Livro dos Espíritos sobre isso também, que cada caso é um caso, né? Então, não existe uma classificação geral para a condição da pessoa que cometeu suicídio após o desencarne. Cada caso vai ser um caso, né? Então, a consciência, a responsabilidade perante esse ato vai dizer muito, então, dessa condição, né? Então, quanto mais eu tinha consciência e tinha condições de decidir sobre esse ato, mais eu vou responder pelo ato que eu cometi, essa infração perante as leis de Deus, né? Mas a gente sabe que cada um de nós aí vai dar a dimensão diferenciada para a dor que está passando. Então, às vezes, eu e a Júlia podemos estar passando por uma situação muito parecida, mas a maneira como aquilo impacta em mim é diferente do que impacta na Júlia. Pela experiência de vida dela, pelo contexto em que ela vive, pela condição espiritual dela.
Então, dessa maneira, a gente não consegue julgar quem quer que seja, né, em qualquer situação. Esse julgamento, vamos dizer assim, ele se reserva, então, ao nosso Pai. Ele que vai compreender na sua integralidade a dimensão, né, aquilo que levou a pessoa a cometer uma ação dessa e, por consequência, quais são os caminhos que ela vai precisar aí tomar, né, para poder se reabilitar. Porque a lei é sempre uma lei educativa, né? O nosso Pai quer que nós cheguemos todos, e nós chegaremos todos um dia, à perfeição. E essa perfeição significa uma felicidade plena, né? Então, tudo aquilo que nos acontece na vida tem esse único objetivo: colaborar com o nosso processo evolutivo rumo à nossa perfectibilidade possível, né? Então, todos nós, cedo ou tarde, chegaremos à perfeição. Então, Deus é bom, Deus é justo, mas Deus é bom, Ele nos ama, Ele é misericordioso, né? Mas Ele tem as suas leis. Então, quanto mais a gente se aproxima dessa vivência das leis de Deus, mais a gente antecipa a nossa chegada no ponto final. Quanto mais a gente se desvia, mais a gente atrasa, mais também iremos chegar, né? Essa é a fatalidade da nossa condição de espíritos, né? E aí esses irmãos que acabam tomando esse caminho, ele muitas vezes a primeira coisa que acontece é a decepção, né? Segundo a ótica espírita, por quê? Porque a morte, ela não cessa com o sofrimento da vida material, no sentido daquilo que geralmente leva a esse sofrimento, né, enquanto condição psicológica, condição emocional, condição afetiva. Então, a perda de um ente querido, por exemplo. Eu estava até lendo ali, esse caso ele é tratado por Kardec em vários pontos, e Júlia, fica à vontade aí para me interromper, tá? E tiver alguma coisa, né? É tratado por Kardec no Céu e Inferno também, e lá tem 9 casos de pessoas que cometeram suicídio. Kardec, então, evoca esses espíritos, ou eles se manifestam espontaneamente, e eles contam, então, o que levou e como é que eles estão vivendo. E tem um caso muito interessante, eu acho que é importante relatar, porque, inclusive, nesse momento de muito sofrimento dos nossos irmãos no Sul, e também dos nossos irmãos que estão aqui, mas que têm parentes no Sul. Nós vivemos num estado, numa cidade que tem muitos gaúchos, né? Então, muitos irmãos que são gaúchos vêm morar para cá, enfim. Dessa perda de pessoas queridas que muitas vezes nos levam a um sofrimento muito grande, né? Perder um filho, por exemplo, uma filha, é realmente uma prova muito difícil, muito difícil. E aí tem um caso no Céu e Inferno que ele conta, né, que um filho ele estava doente, aí, com 21 anos, e aí ele vem a falecer. E no mesmo dia a mãe, então, entendendo que iria se encontrar com o filho na espiritualidade, né, a lógica até fazia algum sentido, mas ela transgrediu uma lei de Deus e ela se suicida. E aí o filho, então, que é um espírito um pouco mais evoluído, ele se comunica e ele vai dizer que pena, porque, claro, eu tinha que desencarnar naquela condição, tinha aquele planejamento encarnatório, a minha mãe viveria então mais alguns anos e a gente se reencontraria então. Mas com essa atitude dela, ela adiou esse processo, né? Então, até nesses casos de uma expectativa do reencontro com algum ente querido, a gente, por esse caminho, acaba aí momentaneamente aumentando esse distanciamento, esse tempo, né, de reencontro, que vai acontecer, sem dúvida alguma, porque Deus é Pai e todos os corações que se amam, um dia certamente se reencontrarão. Mas a gente adia aí um pouquinho mais, né? Então, esse é o entendimento da questão do suicídio, né? Todos eles relatam essa decepção, porque não conseguiram se furtar ao sofrimento que levou a esse ato e, mais ainda, né, adquiriram uma nova responsabilidade. Vão ter que quitar uma nova dívida, enfim, maior ou menor, conforme a consciência que tinham do ato que estavam cometendo, né? Porque tem os suicidas, por exemplo, que Kardec fala, né, no momento de loucura, que a pessoa não tem consciência do que está fazendo e comete, esse vai ter uma, uma interpretação diferenciada do ato perante as leis de Deus, né? Mas quanto mais consciente e menos influenciado pelas circunstâncias a pessoa toma aquela atitude, mais ela, infelizmente, vai ser responsável e vai precisar aí se reajustar perante as leis de Deus.
Deus. Né? Mas aí, então, a terceira parte, que é justamente esse consolo. Né? Então, todos nós estamos sujeitos ao amor, à misericórdia de Deus. Todas nós, em todo momento. Né? Basta a gente parar um segundo, e esse momento do Evangelho, ele é para isso também, para a gente parar esse segundinho e pensar em Deus. Pensar em Jesus, pensar no anjo da guarda e pedir forças. Né? Pedir forças para superar esses obstáculos. E pedir também por esses, então, que estão do outro lado, seja pelas vias do suicídio ou não, independente. E aí a explicação que nós temos também é que a nossa prece, os nossos bons pensamentos para esses irmãos que estão passando as suas provações do outro lado da vida, ela é benéfica, ela é salutar, ela alivia eventuais sofrimentos pelos quais eles estejam passando. Então, toda prece ela tem um bom endereço. Mesmo que a gente não saiba para quem fazer a prece, faça a prece. Abra o teu coração. Né? Manifesta boas energias. E se nós não conseguimos conduzir para essa ou aquela pessoa, a espiritualidade, então, ela vai conduzir e certamente terá um bom endereço, né? Que será, e essa energia será usada em benefício de pessoas que realmente estejam precisando. Inclusive, no livro do Céu e Inferno que eu citei anteriormente, um dos casos eles relatam isso. Né? Relatam que essa prece que aquele grupo ali que evocou faz para esse espírito, o ajuda, o alivia, o traz paz, o traz como se fosse um alívio daquela suposta dor que ele está sentindo naquele momento, né? Que ainda é uma impressão da matéria que ele vivia, né? Já não é mais, não está mais encarnado, mas ele ainda sofre as impressões do corpo físico, ou tem a percepção de que sofre, e aí essas preces, elas então aliviam, ajudam na recuperação desses nossos queridos irmãos, porque todos estamos juntos aí nessa caminhada evolutiva. Né? E todos nós estamos sujeitos aí a tropeços, a equívocos, por isso que nós precisamos sempre umas das outras, uns dos outros nesse processo evolutivo. Por isso a lei de sociedade. Né? Ninguém evolui sozinho. Falei demais. Que nada, obrigada, Marquinho, pelos esclarecimentos. Antes da gente prosseguir, tem uma pergunta aqui do Carlos. O Carlos comentou que a mãe dele cometeu suicídio há mais de 50 anos e que, apesar de ser muito religiosa, ela não conhecia o espiritismo. E aí a pergunta dele é que se ela seria menos culpada pelo fato de não conhecer o espiritismo ainda. Marquinho, eu vou dar uma resposta, mas por favor me ajuda a complementar depois. Eu acredito, Carlos, que é além de ser espírita, ou conhecer o espiritismo ou não, é o de ter consciência de nós enquanto espíritos imortais e da nossa verdadeira realidade. Isso independe de ser espírita ou não. E quanto mais conhecimento a gente tem nesse sentido, entre o que o Marquinho falou, de ter mais noção do que nos espera, do que nos aguarda, mais noção da oportunidade que a gente está deixando aqui para trás, de abandonar esse corpo físico, que é isso que a gente precisa lembrar. É uma oportunidade que Deus nos deu estar aqui. Por mais sofrido, por mais doloroso que seja, ainda é uma oportunidade, né? Então, e a questão de ser mais ou menos culpada é o que o Marquinho falou lá no início, isso só cabe a Deus e a própria pessoa, né? Porque no fim do dia, Marquinhos, é a gente mesmo com a nossa consciência e com Deus, né? Nossa, saiu até fogos de artifício aqui do meu fundo e eu não sei porquê, gente, foi sem querer. Mas então, acho que é um pouquinho disso, né, Marquinhos? Não sei se querem se complementar. Não, é isso aí, é na razão da nossa consciência do ato cometido. Então, tem casos que realmente a pessoa não tem consciência e não faz o sentido ela passar pela mesma expiação que uma que tinha plena consciência e tinha condições de, pela sua força e coragem, evitar aquele caminho. Né? Então, uma pessoa que está sofrendo uma dor muito grande e acaba cometendo isso, ela vai ter uma responsabilidade que é diferente daquela que não estava passando por uma situação tão difícil e ainda assim ela cometeu. Mas isso, como a Júlia falou, vai caber sempre a Deus, né, avaliar. Nós não temos condições de avaliar. O que a gente pode fazer sempre é manifestar o nosso amor, a nossa indulgência, o nosso carinho. Lembrei de um outro caso que está numa outra obra, de uma pessoa que ela comete também o suicídio,
e ela reencarna meses depois, né? Então, inclusive no Livro dos Espíritos, no final do Livro dos Espíritos, eu sugiro que todo mundo dê uma lidinha, questão de 10, 15 minutos aí de leitura, tem as perguntas lá, se não me engano, das, das penas e gozos terrenos, né? A primeira parte do primeiro capítulo da quarta parte, e ali tem várias perguntas sobre a questão do suicídio, e uma delas fala sobre isso. Né? Até a questão da expiação, em qualquer tipo de ato, vai depender de várias coisas, porque Deus não é aquele ser que quer nos punir, ele quer nos dar oportunidade. Então, se a gente manifesta o interesse de resgatar alguma situação, quaisquer que sejam elas, qualquer que seja elas, pela via do trabalho, da caridade, do bem, né? Então a gente vai ter essa chance, né, de poder fazer esse trabalho aí, quem sabe aí amenizar muito e talvez completamente as nossas faltas, né, decorrentes de quaisquer atos que tenham sido, inclusive, pelo suicídio. A gente relembra aquela passagem de Pedro, na sua epístola, que fala que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, é o trabalho em prol do bem comum, é o amor que vai nos reabilitar, então, a minimizar aí o nosso sofrimento, a nossa. Com certeza, Marquinho, obrigada. E só fazendo uma recapitulação de alguns comentários dos participantes aqui, a justiça divina, ela não falha nunca e ela é igual para todos, porque senão não seria justiça. Mas o detalhe, né, Marquinho, tá onde? Que só Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Então a gente tenta olhar essa justiça divina com o nosso olhar aqui humano, nosso olhar ainda materialista, que a gente acha que sabe julgar o que levou a pessoa a fazer isso, o que não levou, qual outra opção tinha, não tinha, é o nosso olhar humano. Deus não, só Deus, por isso que no fim, eu vou reforçar, é só a gente com Deus, por isso que a gente tem que ter fé em Deus e em nós mesmos no fim do dia. Marquinhos, eu gostaria de acrescentar agora algo sobre a prece por um suicídio. A gente falou bastante sobre o tema, mas às vezes não é conosco que está acontecendo a situação, às vezes é com alguém próximo, às vezes até é com alguém que não é tão próximo assim, mas acaba chegando até o nosso conhecimento de alguma forma. Tem vários tipos de acontecimentos e a gente sempre pode auxiliar, mesmo não sabendo a dor que aquela pessoa está passando, mesmo não sabendo o que se passa naquele coração, a gente consegue ajudar através da oração. E eu queria compartilhar aqui com vocês, de uma forma um pouquinho diferente, o empenho, e eu uso o termo empenho porque, olha, acho que foi empenho que Jesus teve com Judas. Por que eu digo isso, né? Judas, ele é conhecido como o traidor, apesar de ter sido muito mais que isso. Convido vocês a estudarem sobre o caso de Judas, é uma história muito bonita. Mas Judas é conhecido como traidor, Judas entregou Cristo para ser crucificado e em seguida se suicidou. E aí, o que acontece? Eu quero contar o que acontece depois disso, né? E o que Jesus fez depois disso. E eu quero dividir esse empenho de Jesus em 3 partes. Bem rapidinho, eu não vou detalhar nenhuma história, são 3 histórias diferentes, mas que mostra que Jesus, ele se empenhou por Judas. E Jesus, ele se empenha por nós a todos os instantes. Isso por quem chegou a cometer um ato de suicídio, por aqueles que cogitam, por aqueles que não cogitam, mas estão passando por dores. Jesus sempre se empenha por todos nós aqui, assim como ele se empenhou por Judas. Então, a primeira parte desse empenho de Jesus, que foi através da oração e do trabalho no bem, Jesus estava lá na cruz, ele ainda estava aqui conosco na terra, estava nos seus últimos instantes. Todo mundo acredita na história, está lá no Novo Testamento, que as últimas palavras de Cristo na cruz foi: perdoa, Pai, né? Eles não sabem o que fazem. Mas, na verdade, é descrito... eu acho que eu não... talvez eu esteja falando a obra errada, gente. Desculpa, essa é a obra, eu não anotei. Eu não lembro se é no Boa Nova, eu não lembro se é em outra obra de Humberto de Campos, desculpem, depois eu posso deixar aqui. Mas é relatado uma história de que, na verdade, as últimas palavras de Jesus foi para um anjo, que é muito linda essa história que é relatado, que desce dos céus, encontra com Jesus ali na cruz, coloca o seu ouvido próximo à boca do Cristo e o Cristo pede, então, para que esse espírito vá até Judas, resgatar Judas do seu sofrimento. E no final,
dessa narrativa diz o seguinte: as derradeiras palavras de Jesus na cruz não foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, mas sim as palavras balbucia do topo da cruz no ouvido do anjo solitário para socorrer o amargurado espírito de Judas. Então, olha só, Jesus, no momento de extrema dificuldade, sofrimento que marcou a história da humanidade, Jesus se empenha como seu último ato aqui na Terra conosco, de pedir para que esse anjo, que depois foi intitulado como anjo da caridade, fosse até Judas, resgatar Judas nesse sofrimento que ele estava vivendo. Então Jesus, ele não focou no que levou Judas a entregar ele para a cruz, não focou no que levou Judas a cometer o suicídio, ele não focou em nada disso, ele focou em pedir para que esse espírito fosse resgatar Judas aonde Judas estava. Então esse foi o primeiro esforço de Cristo. O segundo que eu queria compartilhar é o esforço do próprio Jesus. Então, Jesus, depois de ele é crucificado, então ele fica 3 dias ali sem ter notícias de Cristo, e Cristo ele aparece para Maria de Magdala, provando a imortalidade da alma. É uma cena muito bonita também. E no final do diálogo com Maria de Magdala, ela questiona para ele por que ele estava ali, por que ele não tinha subido aos céus ainda, que era o verdadeiro lugar dele. E aí Jesus responde o seguinte para Maria de Magdala. E eu vou ler porque é uma fala de Jesus, né, gente? Eu não ouso tentar traduzir ou resumir ela para vocês. Jesus disse assim: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. E aí Maria de Magdala pergunta: Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E aí Jesus responde: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então esse foi o segundo grande esforço de Cristo. Ele mesmo foi até Judas antes de fazer qualquer outra coisa, gente. Foi o primeiro ato dele, foi ir até Judas. E eu gostei, Marquinho, dessa parte, me chamou a atenção, que Jesus narra que ele só afagou Judas e demorou nisso, e ficou um tempão afagando Judas, pouco a pouco, até que ele adormecesse. Então Cristo não falou nada, não quis dar lição de moral, né? As palavras que a gente usa aqui, não era o momento. Jesus então só afagou a cabeça de Judas para aliviar essa dor que ele sabia que Judas estava vivendo. Então esse foi o segundo grande esforço de Jesus para salvar Judas. E por último, para não me prolongar muito mais, eu sei que eu já fiz algumas leituras, mas esse eu vou pedir a licença para ler um pouquinho mais. Ele está lá no livro Momentos de Ouro, de Chico Xavier. É um poema de Maria Dolores que se chama Retrato de Mãe. E coincidentemente, ou não, nunca é coincidência, né? Vai retratar o tema do evangelho de hoje, que é prece por um suicida, mas também vai retratar um pouquinho desse amor de mãe no Dia das Mães, que só as mães conseguem ter por nós desse jeito. Então essa história tá lá no livro Momentos de Ouro, quem quiser ler ela inteira. Eu vou ler aqui um pedaço, mas eu vou ler porque é um poema, gente. Eu também não consigo mudar as palavras dele, senão perde a graça. Então esse é o terceiro esforço de Jesus, e vocês já vão entender por que eu falo que é de Jesus. Começa a história narrando assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega
e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Judas responde: Acaso não sabeis? Claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. Afastai-vos de mim, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: Mãe? Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim disse a dama docemente: Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então a história, eu resumi um pouquinho, ela é ainda um pouquinho mais longa, ela é muito linda, me emocionei quando li, me emocionei lendo de novo. O terceiro ato, eu digo que é de Jesus porque foi em conjunto, foi Maria, Maria de Nazaré. Olha a grandeza desse ato, gente. O filho dela foi crucificado, por quem entregou a cruz foi o Judas, e ela, nesse ato de amor, desce para resgatar Judas já em um outro momento que Jesus foi. Foi algum tempo depois, Judas se encontrava lá, Maria foi então resgatá-lo para uma nova oportunidade, na qual começou aqui o resgate de Judas, que Judas volta a se preparar para novas encarnações, no qual ele teve inúmeras para resgatar aquilo que ele carregava dentro dele. Não foi fácil, mas quem resgatou então foi Maria, nesse ato de amor. A mãe do próprio Jesus foi até Judas resgatá-lo. Então é um poema muito bonito aqui, muito lindo. Ela não se altera pela violência, pela agressividade de Judas. Ela permanece ali, ela não desiste dele. E ela mostra que Deus é bom, Deus sempre é bom. E acho que essa mensagem que o Marquinho trouxe pra gente antes. A justiça divina, ela não falha, gente. Ela não falha e ela é igual para todos. Mas Deus é misericordioso. E só Deus sabe o que se passa no coração de cada um. E a gente, cabe a nós aqui, enquanto encarnados, agradecer o dom da vida, a oportunidade da gente estar aqui, vivendo com quem a gente vive, trabalhando onde a gente trabalha, convivendo com as pessoas que a gente convive, porque se a gente está aqui, é porque é aqui que a gente tem que estar. Só que a gente não precisa passar por nada sozinho, né, Marquinhos? Temos os amigos encarnados, temos os amigos desencarnados, a nossa família espiritual, que ela é muito maior do que a gente imagina. Tem os nossos espíritos mentores, que eles nada mais fazem do que torcer por nós, nos intuir no bem, nos indicar o caminho correto. A gente só precisa estar em sintonia com eles. E essa a nossa missão aqui, buscar estar em sintonia com esses espíritos amigos, que eles estão sempre prontos para nos ajudar. A minha contribuição hoje era essa, Marquinhos. Vou devolver a palavra para ti. Essa história realmente é muito linda. Eu já trouxe essa segunda mensagem em alguns encontros, né, que se chama Amor e Perdão, se não me engano, a segunda história
amor e perdão, e que fala justamente disso, né? Que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Que é aquela palavra que acho que Jesus utiliza, né? Misericórdia e não sacrifício. Então é amor, né? Deus é amor. E nesse sentido, nós estamos cercados desse fluido divino de amor. A gente basta um pequeno esforço nosso para que nós encontremos aí locais, oásis, espaços, pessoas que vão manifestar e nos oferecer a possibilidade de encontrar esse amor divino. Então, talvez uma mensagem aqui, acho que a gente está se encaminhando já para o final, né, Juliana? Uma mensagem aqui seria, né, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, lembra dessa mensagem de Maria, né? Tudo passa. Então, esse sofrimento ele está com os dias contados. Pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um tempo, mas vai passar. Né? Então, persista. Mas se está doendo muito, busca ajuda. Busca ajuda. Né? Não se considera o super-homem ou a mulher maravilha. Busca ajuda. Busca alguém que tu possa compartilhar o teu sofrimento. E se não tiver ninguém, busca um apoio profissional, liga para o CVV, faz um movimento aí de buscar uma resistência a essa dor, a esse sofrimento, para poder superar isso aí. Né? Para que a gente possa encontrar aí, dentro da condição possível em que nós estagiamos ainda nesse mundo, uma felicidade aí relativa. Né? E se você perdeu alguém pelas portas infelizes do suicídio, busque orar por essa pessoa. Né? Busque manifestar pensamentos e sentimentos de amor, de paz, de perdão também, porque muitas vezes a gente acaba infligindo àquele que se distanciou pelas portas do suicídio uma culpa pelo nosso sofrimento, enfim, então gera também um sentimento de animosidade. Então isso também não vai ser positivo nem para a gente nem para quem está do outro lado. Então buscar esse sentimento de perdão, de amor, de respeito e saber que essa pessoa, onde ela estiver, ela vai estar sob as vistas do Pai. Vai estar sendo acolhida, vai estar sendo amparada. Né? Então, para quem está conosco aqui, se esforçar então para continuar seguindo em frente aí, aproveitando os obstáculos e sofrimentos da vida como oportunidades evolutivas, e ainda que estejam doendo, vão passar, e aqueles que se foram, que possam receber o nosso carinho, possam receber o nosso amor, o nosso respeito e as nossas boas vibrações para que possam se reabilitar da melhor maneira possível e o quanto antes. Né? Então, sempre que a gente for fazer as nossas orações, é que a gente possa evocar, então, esses bons sentimentos por todos esses nossos irmãos que estão aí passando por dores nesta vida material ou na vida espiritual, que é a nossa vida primitiva e verdadeira, para a qual todos nós voltaremos um dia. Né? Então, querida Júlia, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder estar aqui, poder trocar essas ideias. Né? E lembrar também, agora me veio na cabeça, que nós somos ponto de luz. Muitas vezes a gente se intimida e fica até um pouco receoso, envergonhado de falar alguma coisa, de manifestar algum sentimento, e não se deixe envergonhar. Né? Todo sentimento de amor, de manifestação, de auxílio, de ajuda, ele deve ser manifestado. Né? Deve ser manifestado. Às vezes, lembrei de uma história que eu falei para minha mãe agora rapidamente, vou contar em 20 segundos aqui. Uma pessoa construiu um centro, acho que era um centro espírita, um centro religioso, enfim, e foi testar a acústica do centro, e aí ele gritou uma palavra bem alto. E a palavra era Jesus. E 30 segundos depois apareceu alguém na porta, uma pessoa assustada, muito ansiosa, e começou a chorar compulsivamente. E aí se aproximaram daquela pessoa e perguntaram, mas qual o motivo do teu choro, do teu sofrimento, enfim. E aí ele contou que ele tava se suicidando, ele estava indo cometer o suicídio ao lado, na casa ao lado, e aí ele ouviu Jesus, a palavra Jesus. Então muitas vezes basta uma palavra para que a gente possa aí auxiliar os nossos irmãos a tomarem coragem, se encorajarem diante de alguma dificuldade da vida e seguirem um pouco mais. Então, estamos juntos nessa. Que possamos nos fortalecer e manifestar sempre esse amor que está no nosso coração. Obrigado mais uma vez aí, Júlia. Obrigado, amigos e amigas, pela audiência e por estarem conosco. E até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Marquinho, por ter topado. Só quero complementar que no site da associação, que é aefc.org.br, tem os canais de apoio fraterno. Vai falar um pouquinho sobre a conversa fraterna que tem disponível na nossa casa, depois das doutrinárias, mas vai além, vai trazer alguns canais de apoio que vão além do CVV, tem outras opções também para recorrer, para buscar ajuda, seja ela qual for a situação. Então, entrem ali no site aefc.org.br, só rolar um pouquinho para baixo, vai ter alguma lista com alguns telefones diferentes, tem até internacional, se for necessário, de apoio fraterno. Então, recorram a esses canais, são pessoas capacitadas para ajudar. Marquinho, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Marquinho, queres fazer a prece de encerramento? Se quiseres ler a prece ali do tema de hoje do Evangelho e emendar o encerramento, fica à vontade. Eu não sei se estás com ela aberta aí ainda. Mas eu tô com medo de trocar a tela aqui e perder a Eu vou, conexão. Então, se tu eu quiseres leio, ler, não, eu tá, leio aqui e daí eu passo a palavra para você encerrar então. tá bom, tá Então, bom. agora a prece que está lá no Evangelho, gente, o item 72 desse tema diz o seguinte: Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de fulano. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele, confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então, minhas queridas, meus queridos, embalados por essa prece, que é um exemplo de Kardec, que nós possamos, então, desenvolver no nosso coração essa fortaleza interior, para que nós possamos, da melhor maneira, encarar os desafios da vida, podendo dar de nós, sabendo que Deus também dá de si para nos ajudar. Muitas vezes nós temos apenas 2 peixes e 5 pães, mas Deus, quando nós temos boa vontade, multiplica nas nossas mãos para que nós possamos dar em abundância. Então, que a nossa coragem diante das provas, que a nossa resignação, entendendo que tudo tem um termo, tudo tem um fim, possa ser a mola mestra que vai nos trazer tranquilidade, que vai nos trazer serenidade diante dos sofrimentos da vida. E que nós possamos também, nesse momento, então, cada um de nós pensar aí em irmãos e irmãs que estejam passando por dificuldades neste momento, encarnados ou também desencarnados, alguém que já tenha feito a passagem, eventualmente, por essa condição, que possa também receber as nossas melhores energias, o nosso melhor carinho, o nosso afago do coração, para que possam se sentir encorajados também em continuar o seu processo de reabilitação. Obrigado, Senhor, por esta vida que é maravilhosa. Obrigado pelas oportunidades que nos trazem a evolução. Que nós possamos sempre honrar da melhor maneira essa condição de encarnado na qual estamos neste momento. Que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja. Boa noite, Marquinho. Boa noite, pessoal. E até domingo que vem. Boa noite, gente.